Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um dos temas que eu acho um dos mais interessantes de todos e falar um pouco sobre esse livro aqui. A gente vai conversar hoje, pessoal, sobre a história da arte esse livro aqui escrito pelo professor Ernest Goldbrecht. Pessoal, esse tema da história da arte é uma matéria que eu me interesso muito desde sempre. Eu gosto demais de estudar sobre as obras, sobre os períodos históricos, né, essas correntes da arte. Então, durante minhas pesquisas para estudar um pouco sobre isso, eu me deparei com esse livro aqui, A História da Arte. E eu estava vendo que é um dos principais livros de introdução aí à matéria, introdução a toda essa história. Então é sobre ele que a gente vai conversar hoje, pessoal. Primeiro eu gostaria de começar esse vídeo aqui falando sobre os capítulos, como o livro é dividido, e depois comentar um pouco sobre a escrita, comentar um pouco sobre o autor, falar assim de uma maneira geral sobre esse livro aqui. Então, pessoal, o livro ele vai ser dividido aí eu diria, em 8 partes, né? A gente vai ter aí um prefácio e aí depois a gente logo já vai ter uma introdução. A introdução do livro, que é o Ernest Goldbrecht falando um pouco sobre como ele vai escrever o livro, né? Como que ele vai dividir. Então, aqui a gente vai ter primeiro a introdução, né? O prefácio, depois a introdução. Aí logo a gente já vai ter Estranhos Começos, que a gente vai falar sobre povos pré-históricos e primitivos e a América Antiga. Então a gente vai falar sobre algumas obras que a gente chama aí de arte das cavernas, de uma maneira pejorativa, né? Só que ele vai começar falando sobre isso. Depois nós vamos ter Arte para a Eternidade, que vai falar sobre o Egito, Mesopotâmia e começar a falar sobre a Grécia, que concreta. E depois a gente vai ter o Grande Despertar, que aí a gente vai falar mesmo mais sobre a Grécia, que a gente vai falar mais sobre a Grécia, entrar todos sobre aquelas questões de beleza, de ideal, de equilíbrio, de harmonia, tudo que vai ser depois retomado no Renascimento. Aí logo depois nós teremos o Império do Belo, que é de novo a Grécia e o mundo grego. Nós temos aí conquistadores do mundo, então vamos ter os romanos, budistas, judeus e cristãos. Então, gente, o que a gente vai ter aqui? Uma parte bem interessante que o autor ele não vai focar só na arte ocidental, ele também vai ter alguns exemplos do Oriente, como aqui a gente tem os budistas, né? Então, algumas dos trabalhos que não só, né, porque infelizmente quando a gente vai falar sobre arte, ou também sobre história no geral, muitos dos livros, dos conteúdos, eles acabam focando somente no Ocidente, né? Então, a arte que foi desenvolvida na Europa. E não, a arte no Oriente, em outros lugares, né, na Ásia, foi desenvolvida de maneira espetacular, com muito conteúdo riquíssimo. E é interessante que o autor ele vai falar aqui sobre isso também. Aí nós temos a bifurcação de caminhos, no capítulo 6, com Roma e Bizâncio. Olhando para o Oriente, de novo, né, a gente vai voltar para aquilo que eu mencionei. Então, aqui a gente tem o Islã e China. Arte ocidental em fase de assimilação, Europa. A igreja militante, aqui nós temos a igreja nesse período. A igreja triunfante, cortesãos e burgueses aí. E depois nós temos aí conquista da realidade, né, o início do século XV. Tradição e inovação, isso aí é final do século XV na Itália. Aqui de novo, né, segunda parte, tradição e inovação, segunda parte, o século XV no norte. Realização da harmonia, aqui nós temos a parte da Toscana e Roma, no início do século XVI. E logo depois a gente também vai falar sobre a Itália, só que luz e cor, focando mais em Veneza e a Itália aí no século XVI também. Depois, nessa outra parte, a gente continua aqui no 17, com a propagação do novo saber. Aqui nós temos a Alemanha e Países Baixos, no início do século XVI. Uma crise na arte, temos aqui Europa, no fim do século XVI. Visão e visões, Europa católica, primeira metade do século XVII. E aí a gente continua com o Espelho da Natureza, que nós vamos focar mais na Holanda, do século XVII. Poder e Glória, uma primeira parte, nós temos a Itália no final do século XVII e o começo aí do século XVIII. Logo depois, Poder e Glória, segunda parte, França, Alemanha e Áustria no final do século XVII e também aí do começo do século XVIII. Nós vamos ter a Era da Razão, Inglaterra e França do século XVIII, focada aí mais nesse período do século XVIII.
Ruptura com a tradição, né? Ruptura na tradição, Inglaterra, América e França do final do século XVIII e começo aí já do século XIX. Revolução permanente, a gente vai entrar aí nos períodos do século XIX. Em busca de novos padrões, vamos ter um pouco mais começando aí na modernidade, com o final do século XIX. Arte experimental, primeira metade do século XX. E aqui, gente, nós vamos ter essa última parte aqui, que é uma história sem fim, que o autor ele escreveu depois, que primeiro ele tinha escrito o livro e parado aí na arte experimental. Depois, com algumas atualizações, ele resolveu voltar e escrever essa outra parte. Então, aí a gente tem o triunfo do modernismo, nova reviravolta dos acontecimentos e o passado cambiante. E aí ele finaliza o livro. Pessoal, eu quis passar primeiro aí essa grande visão aí de todos os capítulos. Para quem nunca leu o livro e está se interessando, já pode ver o que vai encontrar aqui no livro. Então, pessoal, aqui vamos falar um pouco agora sobre o autor. O Ernest Goldbridge, ele foi professor e ele nasceu em Viena, mas ele lecionou a maior parte da vida dele na Inglaterra. Ele foi professor de História da tradição clássica e escreveu aí diversos livros, como esse aqui sobre a arte, História da Arte, e também diversos artigos. Então ele é um grande nome, né? Ele é renomado aí nesse mundo, né? Nessa academia que é a arte. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre agora a questão do conteúdo do livro. Logo no começo, quando a gente lê o prefácio e a gente tenta entender qual é a proposta do Goldbridge, ele logo já apresenta que ele pretende não trazer ao livro uma linguagem muito robusta, muito técnica, muito acadêmica. Ele quer ir por outro lado, ele tenta trazer um tom mais de conversa aqui para o livro, como se a gente estivesse assistindo uma aula na universidade e essa aula fosse uma aula assim para todo mundo mesmo, não para quem é especialista em arte, para quem já é professor, para quem já tem doutorado, por exemplo, mas para alguém que está começando aí pela primeira vez, está se afeiçoando aí com esses assuntos. Então, o tom do livro a gente pode perceber que é um tom mais de conversa mesmo. O segundo ponto que consequentemente nos leva é a simplicidade do texto. A gente não vai encontrar aqui muitos termos acadêmicos, como eu disse, né? Então a gente vai ter assim uma explicação ampla e completa, só que sem ter aquela questão toda de você tá lendo um artigo muito difícil, quando você tá lendo uma coisa muito pesada, né? Muito acadêmica. É um tom muito simples. Então, com isso, a gente já leva aí um fluxo de narrativa bem confortável. Não é muito pesado, como eu disse, não é muito pesado esse livro aqui. A gente consegue adquirir um fluxo de narrativa gostoso porque a gente tem uma simplicidade do texto e o tom de conversa é bem fluido, é um tom bem tranquilo, bem agradável. O autor, ele consegue trazer isso por conta de todo o conhecimento, né, gente? Eu acho isso muito um fato. Quando a gente vai ler um livro como esse, que é sobre uma enciclopédia, né? Ele vai explicar tudo, de certa forma. Quando o autor ele entende muito do assunto, ele consegue trazer isso de uma forma simples. Que o difícil, né? Você sabe, o difícil é escrever de forma simples. E ele consegue isso muito por conta, acredito eu, né? Do vasto conhecimento, do todo o conhecimento que ele tem sobre o tema, né? Sobre a história da arte. Um outro ponto interessante, quando eu estava lendo, eu imaginei de colocar aqui no vídeo, que seria para quem que é esse livro, né? Tipo, esse livro serve para quem? Então, gente, durante a leitura, o que eu percebi? É um livro que serve para você que nunca leu nada sobre o assunto. Por exemplo, eu gosto muito de história da arte, só que eu não sei por onde começar, não faço ideia do que são as correntes, do que é o iluminismo, o que é o renascimento, o que é o barroco, o que é o rococó, o que é a arte experimental, enfim. Só sei esses conceitos, só que eu não sei onde se encaixa nenhum deles. Eu acho que esse livro serve muito para você. Porque além do autor ter essa conversa, ter essa maneira de escrever fácil, ele também vai dar todo um contexto histórico por trás de cada um dos movimentos. Porque a gente sabe, né, que a história, a arte, a literatura, elas estão totalmente conectadas. Porque, por exemplo, a gente pega um período histórico, um evento histórico, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, consequentemente, influenciou muito nos artistas, nas pessoas que produziam arte naquele período. Então, as obras de artes são influenciadas por isso. Então, a Revolução Francesa, a gente tem a Revolução Industrial, a gente tem a Peste Negra, enfim, todos esses períodos históricos
vão influenciar o artista, vão influenciar o interior deles, né? O Renascimento tem como base o antropocentrismo, né? O homem no centro, a razão, a volta da Grécia, né? Do equilíbrio, da profundidade, da harmonia, da beleza, o ideal de beleza. Então, esse ideal da Grécia vão trazer de volta para o Renascimento com grandes pintores, como o Michelangelo, o Da Vinci, o Giotto, que foi um dos que trouxe de volta a profundidade, essa perspectiva. Então, o autor ele consegue trazer tudo isso pra gente em forma de contexto histórico. Então, para você que nunca leu nada do tipo, eu acho que você vai encontrar muita coisa boa aqui nesse livro. E também, gente, esse livro serve para quem já tem um estudo mais aprofundado do tema, porque o autor ele não fica de forma muito simples também. Eu disse que a linguagem é simples, só que não de forma básica, entendeu? Ele não é básico, ele se aprofunda muito em alguns aspectos. Então, se você já tem conhecimento de todos os períodos, tem conhecimento da biografia de grandes autores, esse livro aqui também pode agregar muito no teu conteúdo, porque, como eu disse, ele também vai se aprofundar em certas questões, nos contextos por trás de cada obra e de cada autor. Então, isso também vale muito. No meu caso, eu já tinha um conhecimento de arte, só que não muito profundo, então eu consegui encontrar muitas questões. Tipo assim, e a gente, depois do livro, a gente consegue ter uma visão do todo, sabe? A gente olha para uma obra e já consegue entender mais o seu real significado ou aquele período, né? Como eu mencionei, o Renascimento ou qualquer um deles. Então, isso serve muito para você que também já tem um conhecimento maior. E a outra coisa, gente, o livro, ele é muito lindo. Ele é enorme, ele tem mais de 600 páginas, como vocês podem ver, ele é bem grandão. Isso porque também ele tem diversas, né? Óbvio, o livro de artes tem que ter muitas obras. Então eu vou mostrar alguma aí pra vocês. Ele é repleto de obras de arte, a gente tem diversos artistas aqui. Por exemplo, esse aqui, nós temos muitas obras. Aí vai ter também uma parte que são folhas duplicadas. Olha aqui. Muito interessante. É um livro muito bonito. E também é um livro que às vezes serve para você consultar depois. Tipo, se você tá vendo algum assunto sobre algum pintor e depois você quer dar uma checada, quer dar uma relembrada, você pode vir aqui na seção de cada um dos capítulos. Vale muito a pena. É um livro muito bonito, muito legal de você ter na estante. Agora, pessoal, vamos para a parte de algumas coisas que, não vou dizer crítica, né? Não é que eu tô criticando, só que algumas coisas aí que a gente pode prestar atenção e comentar um pouco. Uma delas é que eu achei que em alguns momentos ele passa rapidamente por grandes nomes. É lógico que quando a gente vai falar sobre arte, cada um vai ter sua opinião sobre um pintor. Então, por exemplo, eu posso amar o Pablo Picasso e o meu amigo odeia. Nossa, eu acho o Leonardo da Vinci um dos maiores gênios da história da humanidade. O outro vai discordar, vai achar que é um outro deles. Eu acho que o Davi do Michelangelo é a maior obra-prima da história da humanidade. O outro acha que não. Enfim, isso é óbvio, né? Cada um vai ter sua opinião em determinados nomes. Só que eu acho que ele acaba passando muito rápido por grandes nomes. Como, por exemplo, vou pegar aqui tipo um exemplo que eu achei que ele passou muito rapidamente, que foi o Van Gogh. O Van Gogh ele foi um artista muito importante aí do século XIX, com o impressionismo. Ele ficou mais reconhecido depois da morte dele. Hoje em dia, acho que não tem um ser humano que não viu uma obra do Van Gogh no celular, né, nas redes sociais, enfim. Eu acho que ele passa de forma muito simples pelo Van Gogh. Isso é um exemplo, né? Mas diversos outros pintores eu achei que ele acabou passando muito rápido. Eu acho que só o Da Vinci mesmo, que ele dedicou mais páginas. Enfim, então eu achei que tem essa questão dele passar muito rápido. Claro que se ele fosse fazer uma biografia, o Caravaggio, né, eu tô lembrando agora, eu achei que o Caravaggio ele também passou muito rápido. Mas enfim, se ele fosse fazer uma biografia de todos eles, gente, isso aqui ia ter 3 milhões de páginas, né, ia ser muito grande. Impossível, não tá certo. Só que mesmo assim eu acho que ele podia ter se aprofundado mais um pouco, né, em cada um dos pintores. Mas isso é uma visão minha. Uma outra parte também, eu acho que quando a gente vai falar sobre um livro de arte, ou um livro, né, um livro que tenta contar a história da arte, um livro que vai, tipo, contar a história da literatura e vai citar obras,
eu acho que a gente cai naquela falácia de, por exemplo, nossa, eu não acredito que o autor não mencionou tal obra. Não acredito que ele falou sobre o realismo e não mencionou tal obra. E isso vai acontecer aqui na minha opinião, né? Tem certas partes que, por exemplo, ele vai falar sobre um determinado pintor e ele vai deixar de fora uma obra que, na minha opinião, era mais importante. Só que, né, tipo, cada um vai pensar de um jeito. Só que, de certa forma, eu acho que ele deixa muitas obras para trás, né? A escolha de obras do autor é diferente. É diferente. Claro que ele é um especialista, ele sabe, né, o que ele tá fazendo, sabe bem mais que eu. Só que mesmo assim, e isso é fato, gente. A gente vai cair nessa falácia de ficar pensando, né? Nossa, por que ele deixou essa de fora? Por que ele escolheu essa e não aquela? Essa é muito mais importante, enfim. Então tem essa questão que eu acho que se vocês já leram o livro, podem pensar também de certa forma. E uma outra questão que às vezes que me pegou bastante, que às vezes eu ficava um pouco incomodada, é o fato de que ele é bem subjetivo. O autor ele é bem subjetivo. Isso porque quando ele vai mencionar algumas coisas do contexto, vai explicar o que está acontecendo, ele muitas vezes não é objetivo, ele vai impor a opinião dele. Isso às vezes me incomodava um pouco, sabe? É outra coisa, é muito difícil você fazer um livro desse, né, e não colocar a tua opinião. Só que às vezes eu acho que ele exagerava um pouco, ele passa um pouco do ponto. Ele fala muito sobre o que ele acha da obra, o que ele acha daquele pintor. E isso às vezes me incomodava, entendeu? Eu gostaria que ele fosse um pouco mais objetivo e explicasse mais de forma imparcial. Às vezes eu acho que ele acaba sendo muito subjetivo, muito parcial. Isso me incomodava em algumas questões. Só que, gente, essa é opinião minha, tá? Isso é minha visão sobre o livro. Claro que se você ler, você vai ter as tuas críticas, as tuas visões sobre o livro. Só que como eu tô gravando esse vídeo, eu pensei em trazer também esse lado que eu encontrei durante a leitura. Só que, gente, de certa forma, é um livro que vale muito a pena para você, muito a pena ler. Se você se interessa pelo tema História da Arte, é obrigatório. Obrigatório você ter esse livro na estante, você dedicar à leitura. Eu demorei um tempão para ler, porque eu não conseguia pegar ele e ir até o fim, né? Eu ia lendo aos poucos. Vale muito a pena, gente. Você tem um conhecimento imenso depois que você termina esse livro aqui. Muito, muito bom. Recomendo fortemente. Se você gosta do tema, é muito interessante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo se vocês se interessam por história da arte, quais são seus pintores, quais são suas obras favoritas, se você já leu algo do Goldbridge, se você já leu esse livro aqui, ou se você pretende se aventurar nessa matéria. Fico por aqui e logo volto com mais resenhas.